Boas pessoal, bem-vindos ao episódio número 4. Estamos aqui com o Bernardo. Este episódio se calhar vai ser um pouco diferente dos anteriores porque os últimos três episódios foram muito à volta da parte competitiva do culturismo natural e nós também queremos shiftar alguns episódios para a parte técnica. Por isso, nada melhor do que falar com o Bernardo, que és um personal trainer, certo? És um coach e eu entrei em contato com ele porque vi muitos dos posts de Instagram que ele faz que são muito informativos e educativos e dá para ver o esforço que ele põe lá. Uh, e se calhar aproveitar agora esta parte para te apresentares à malta, falares um pouco do teu desenvolvimento como atleta, como começaste neste mundo de desporto e o que tens feito até agora e se calhar também as tuas ambições futuras, também seria interessante. Ok, então, para quem não me conhece, eu sou o Bernardo Damasio, sou licenciado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana. Para além disso, também sou um personal trainer certificado pela empresa Menno Henselmans, que vocês devem conhecer, e sou um online trainer certificado pela PTDC, Personal Trainer Development Center. Eu sempre pratiquei muito desporto e comecei a tirar o curso em 2013, sendo que acabei em 2017. Depois tive ali uma fase em que andava assim um bocado perdido assim, na vida, sem saber bem o que fazer. Mas nesse último ano de faculdade comecei a treinar e ganhei um bichinho pela coisa. E em 2018 comecei a dar personal training. Eu tinha aqui um professor aqui de uma escola secundária que tinha uma sala de exercício, onde dava alguns PTs. Houve a oportunidade de eu ir para lá, fiz assim um pequeno estágio de 2 meses. Ele gostou de mim e comecei eu também a trabalhar lá como PT. Entretanto, em 2019, comecei a ver que o trabalho de personal training, aquele trabalho de sala, não é bem para mim, porque eu sou assim um gajo mais introvertido e quando interages muito socialmente com muita gente, pá, o meu cérebro não lida muito bem com isso e desliga um bocado. E então comecei a tentar encontrar outras maneiras pronto, de fazer a vida. E foi aí que eu comecei também a brincar um bocadinho com esta ideia de ter um projeto online e de começar a fazer online coaching. E foi no meio de 2019 que eu comecei a criar o meu projeto, o Physique Upgrade. Uh, Comecei, pá, demorei muito tempo a preparar as coisas, queria que tivesse tudo bué perfeitinho, bué lindinho, bué não sei o quê. Eu acabei por desperdiçar muito tempo nesse processo, devia ter começado logo, porque eu depois só comecei a lançar as coisas em 2020, no meio do Covid, um, entre o primeiro e o segundo confinamento. Não consegui assim grandes clientes logo ao início, até porque era a altura do Covid, ninguém me conhecia, pá, já estava à espera disso. Depois do Covid, entretanto parei, mas continuei a dar personal training, e depois do segundo confinamento é que eu comecei a divulgar mais informação através da minha página e comecei aí a conseguir angariar alguns clientes. Entretanto, deixei de dar personal training desde o final do ano passado. Estou simplesmente agora a fazer online coaching. Em termos de treino, eu comecei a treinar no último ano de faculdade, em 2017, ou seja, vai fazer agora mais ou menos 5 anos. No primeiro ano, pá, não sabia bem o que é que estava a fazer, apesar de já ter 3 anos de faculdade em cima, não sabia bem em termos de treino, porque o que eu senti na faculdade foi que eles deram muito boas bases em termos teóricos, em termos de fisiologias, de como é que as coisas funcionam, mas em termos de um, criar programas e mesmo em termos práticos, ficou assim um bocado aquém, por isso eu também andava um bocado perdido. Nos primeiros tempos tive alguns resultados, mas não vi assim nada de especial. Depois, com aquela certificação do Menno Henselmans, é que eu fiz um upgrade muito grande ao meu conhecimento, comecei a aplicar coisas novas e comecei a ter melhores resultados. E agora, o meu objetivo é competir, em princípio, para o ano, pela primeira vez. Vamos ver se até lá consigo ter a minha vida minimamente estabilizada, porque para um gajo se meter numa aventura dessas, as coisas à nossa volta têm que estar tudo direitinho, porque senão dá buraco. E depois, pá, ver o que é que o meu físico é capaz, o que é que eu sou capaz de oferecer ao culturismo natural, o que é que eu sou capaz de conseguir fazer em termos de competição. E pá, é isto. Não sei se querem ouvir mais alguma coisa. Não, pá, foi mesmo isso. E eu identifico-me com muitas coisas em relação a ti. Eu e o Rui também somos um pouco introvertidos nesse aspecto, por isso
acaba por ser um pouco menos taxing, digamos, a fazer as coisas online. E Yeah. até porque se calhar um acompanhamento feito dessa forma se calhar até é mais eficiente do que mesmo um personal trainer, porque personal trainer estás ali, mas depois não tens qualquer tipo de controle ou feedback do que é que as pessoas estão a fazer, se calhar lá fora. Fora. E sim, opa, e em relação ao que disseste, que apesar de teres tido algumas bases teóricas e ser um pouco diferente do mundo real, é como tudo, não é? Nada melhor que a experiência. Pronto, então, falando agora em Pois é. experiência, o tema de hoje que vamos falar é sobre seleção de movimentos. Achei que era um tema interessante para conversarmos e seria o primeiro podcast assim técnico. Se calhar passava-te aqui a palavra a ti e se calhar o que é que tu definirias como o que é que torna um movimento produtivo? O que é que achas que faz com que um exercício seja produtivo para um indivíduo? Eu acho que há aqui dois conceitos importantes quando nós falamos de seleção de exercícios e que se vão aplicar a grande parte das pessoas, que é o conceito de estímulo e o conceito de fadiga. Ou seja, eu acho que aqueles os bons exercícios são exercícios que conseguem oferecer um grande estímulo, uma grande quantidade de estímulo ao músculo-alvo, aquilo que é o nosso músculo-alvo, sem oferecer uma grande quantidade de fadiga. Basicamente, muito sucintamente, acho que é isso. Ok. Mas é isso. Mas depois, claro que há sempre aquelas individualidades, certo? Ou seja, se nem sempre um exercício teoricamente tem que ser, que é bom para uma pessoa, tem que ser bom para outra pessoa. Sabes, por exemplo, tu tens agora alguns clientes, se calhar já tens alguma experiência em relação a isso, que proxy é que tu utilizas para um cliente, ou mesmo para ti, para ver que se o exercício está a ser um, eficiente para ti, ou para o cliente em questão. Desculpa, não percebi, tiveste aqui um break. Repete lá, se faz favor. Ok. O que está a dizer é que, pronto, como tu disseste, é sempre bom ter aquele raço estímulo-fadiga bem alto, mas também será importante ver que se calhar um exercício que funciona para uma pessoa X, que não funciona para a pessoa Y. E então, tu agora que tens alguns clientes, já deves ter alguma experiência também. Que proxy utilizas para ver se certo o exercício está a ser eficiente para essa pessoa? Ok. Em termos de estímulo, temos aqui, acho que, três grandes proxies. Em primeiro lugar, aquelas sensações de tensão mecânica e também daquele burn que alguns exercícios dão, e essas sensações sempre específicas ao músculo-alvo. Uhum. Depois também temos o pump, que acho que é uma parte importante, não só a magnitude, a intensidade do pump, mas também quantas séries é que tu precisas de fazer para determinado exercício para conseguir um pump decente. Porque se tu, por exemplo, pegas num supino com barra e tu só ao final da sexta ou quinta série é que tu consegues um pump minimamente decente, pá, tudo bem, conseguiste um pump, mas será que esse exercício é estimulante? É muito estimulante para o músculo? Pá, não sei. Se, por exemplo, pegares nos halteres e fizeres supino plano com halteres e ao fim de duas séries tiveres o mesmo pump, então esse exercício à partida, na categoria do pump, será mais estimulativo. E a última tem a ver com a disrupção muscular, e essa disrupção sente-se não só durante o próprio treino, mas também nas horas pós-treino. E prende-se basicamente com aquelas sensações de fadiga muscular, de algum stiffness, de sentir sempre assim, os músculos contraídos. Por exemplo, eu quando treino de pernas e faço X-squats, se eu depois vier para casa, fizer a minha refeição e estiver aqui sentado durante 2 horas a trabalhar, eu quando me levanto eu sinto as pernas extremamente cansadas e às vezes até me dá câimbras. Isso significa que houve muita disrupção muscular. À partida, quanto mais intensos estes três fatores, maior vai ser o estímulo que determinado exercício oferece. Ou seja, quanto maior a sensação que tu tiveres em termos de tensão, em termos de burn, quanto maior o pump e quanto menos séries tu precisares para ter determinado pump e quanto maior a disrupção que tu sentes, maior vai ser o estímulo. E depois temos o lado da fadiga, e o lado da fadiga acho que prende-se aqui principalmente com dois fatores. Em primeiro lugar, a fadiga em termos de articulações, em termos de tecido conjuntivo, ou seja, se tu durante o exercício ou depois do exercício sentes aquelas dores más
em algumas articulações ou em alguns tecidos conjuntivos, ligamentos, tendões, etc. E depois também há aqui um aspecto da fadiga psicológica. E eu tenho que ter um bocado de cuidado ao falar disto, porque, dada a mesma magnitude do estímulo, quanto mais fácil psicologicamente for o exercício, melhor. Porque tu não vais estar a taxar o sistema nervoso para os próximos exercícios e vais conseguir manter a intensidade de treino bem lá em cima. Isto assumindo que o estímulo, assumindo sempre a mesma magnitude de estímulo. Porque imagina, se tu pegas num peso morto e fazes X séries de peso morto e depois vais fazer extensões de tríceps, tu se calhar ficas tão cansado psicologicamente do deadlift que quando vais fazer as extensões de tríceps, epá, já não estás para aí virado, man. Estás completamente roto da cabeça, não consegues fazer as mesmas, o mesmo peso ou as mesmas repetições que costumas fazer, e é isso que é a fadiga psicológica. E acho que são mais ou menos estas proxies. E depois, obviamente, é ver, ok, quais são aqueles exercícios em que tu sentes mais o músculo trabalhar, tens maiores pumps com menos séries, sentes mais disrupção e ao mesmo tempo não sentes as tuas articulações e tecido conjuntivo a serem taxadas de uma maneira má e também não te sentes completamente drenado psicologicamente. Obviamente que também acho que há alguns exercícios que, independentemente do peso que um gajo use, aquilo psicologicamente vai ser sempre duro. Falo principalmente em termos de pernas, X-squats, etc. Pelo menos para mim, pessoalmente, psicologicamente é sempre muito duro. Mas pronto, acho que é mais ou menos isto que eu utilizo para decidir para saber se determinados exercícios são bons para mim e para os meus clientes também. Ok. Isso sim, o que tu falaste basicamente é otimização máxima de seleção de movimentos, mas digamos que há uma coisa que é chamado os exercícios optimais e depois temos os exercícios que as pessoas gostam mais. E nem sempre são os melhores em termos de raço estímulo-fadiga, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de pegar em muita carga, gosta de fazer peso morto, gosta de fazer supino, gosta de fazer agachamento pesado. Mesmo que isso não seja supostamente o mais produtivo para construir massa muscular em certa altura, tu acabas por introduzir isso nos treinos do teu cliente, se isso for o seu desejo, certo? Sim, sim, sim. Obviamente que depois temos que ver o que é qual é a prioridade dele. Se for obviamente uma pessoa, um bodybuilder natural que queira competir e que queira ter o máximo de resultados, então aí se calhar vamos optar pela otimização dos exercícios. Mas se for uma pessoa normal que simplesmente quer estar em forma, quer ganhar algum músculo, perder alguma gordura, então aí a preferência pessoal também entra ao barulho e obviamente que muitas vezes eu vou inclinar mais sobre exercícios que a pessoa gosta de fazer. Até porque se a pessoa gosta de fazer, provavelmente vai se empenhar mais e se Exatamente. calhar até vai conseguir ter melhores resultados com esse exercício do que se calhar com um exercício que no papel pode ser optimal, mas se a pessoa não gostar e não se empenhar, se calhar não vai ter assim tão bons resultados. Era Por isso que eu isso, ia sim, dizer. sim, Sim. completamente de acordo. Uma pessoa acaba por extrair Yeah. mais de uma coisa que gosta de fazer do que se calhar uma coisa que no papel até acaba por ser melhor. E pronto, se calhar também falava um pouco sobre isso, porque Exatamente. imagina, há muito aquela coisa de os básicos têm que ser introduzidos nos treinos e isso tudo, por exemplo, como eu estava a dizer há pouco, um peso morto, ou um agachamento, ou um supino. Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu tenho a minha opinião em relação a isto, mas gostava de ouvir a tua e depois, se calhar, também eu e o Rui falamos aqui um bocadinho sobre isso. Bem, assim, em termos, se eu pegar uma pessoa completamente nova, eu vou sempre escolher os exercícios base, Sim, principalmente exercícios com barra, exercícios livres, de peso livres, porque são esses exercícios que vão ensinar à pessoa os padrões motores que depois se aplicam em todos os outros. E por isso acho que tem que haver, ou pelo menos deve haver, essa fase de aprendizagem desses padrões de movimento de base. Mas obviamente que para a malta que já passou essa fase, eu não acho que exercícios com base exercícios base sejam obrigatórios. E muitas vezes até para os propósitos de ganhar músculo nem sequer são as melhores opções para muitas pessoas. sim. Por acaso, a minha opinião ia ser exatamente a mesma. Acho que
uma pessoa que seja mais. É mesmo, uma pessoa que seja mais iniciada, se calhar os exercícios base seriam uma boa opção, até porque se eles conseguirem extrair, se conseguirem ter uma boa técnica nesses exercícios, vão de certeza absoluta nos próximos exercícios ter uma boa técnica, por isso eu acho que é um bom proxy. E Rui, o que é que tu achas? Não sei se partilhas a minha opinião ou não. Eu acho que sim. Eu acho que tem que haver, o padrão de movimentos desses exercícios básicos que tu falas tem que existir sempre. Não vais construir um quadríceps só com leg extensions ou um bons isquios só com leg curls, não é? Tem que haver sempre esse tipo de movimentos, mas não é obrigatório ser com barra, ser um agachamento livre. Há várias outras opções, tens o leg press, tens o leg squat, etc. Portanto, acho que o padrão de movimentos tem que estar lá, mas o exercício em si não. Há várias opções. Por exemplo, eu era um gajo que adorava fazer leg press. O agachamento livre. Entretanto, surgiu uma lesão. Comecei a fazer o leg curl, e o leg curl foi o leg squat, e para mim esse passou a ser o melhor movimento de quads para mim. Infelizmente já não tenho acesso a isso, ao X4, mas tenho um leg press também muito poleiro. E para mim isso são os go-to neste momento, já não é o agachamento em si. Ok, exato. Pronto, então agora se calhar falar um pouco também de diversidade dos movimentos, ou seja, como é que tu tentas programar um treino basicamente precisamos de diversidade de movimentos de forma a conseguir ter o físico mais simétrico possível, ou seja, em todos os ângulos conseguirmos apontar aquela musculatura, basicamente apontar a musculatura como um todo, em todos os ângulos do corpo, e se tu tens isso em conta quando estás a fazer um programa, ou se basicamente tentas simplesmente pôr exercícios assim mais gerais e depois vais adaptando em relação a como a pessoa vai reagindo. É assim, depende muito da experiência da pessoa. Se for uma pessoa relativamente nova ao treino, eu acho que não há necessidade de ter assim uma preocupação excessiva com isso e em tentar colocar exercícios em que a pessoa atinge o músculo entre os ângulos para estimular as fibras todas. Acho que não há grande necessidade disso. Mas se a pessoa já for mais avançada, já tiver mais anos de treino e tiver à procura de toda a hipertrofia possível, então aí acho importante nós termos um número de exercícios suficiente para cobrir grande parte dos ângulos das fibras desse músculo. E obviamente que isto depois depende muito, porque há músculos, por exemplo, como o grupo muscular das costas. Para além de termos vários músculos nas costas, obviamente também podemos treiná-los de vários ângulos e eles todos têm diferentes funções. E então aí, se calhar, nas costas nós vamos ter à partida mais variedade do que, por exemplo, para um músculo como peito. Mas sim, acho que isso depende muito do grau de experiência da pessoa e também dos objetivos dela. Inicialmente eu começo com pouca diversidade e depois vejo o que é que ela me diz e vejo como é que ela se desenvolve e que buracos é que começam a aparecer no físico dela e como é que podemos complementar. Ok. E então, falando nesses buracos, basicamente os pontos fracos que a pessoa depois pode começar a aparecer, como é que tu tentas, como é que tu fazes em relação a isso? Ou seja, tu selecionas os movimentos, se calhar, por exemplo, se for o ombro que estiver um pouco atrasado em relação ao resto, tentas programar exercícios de ombro primeiro, de forma a ter um volume um pouco mais eficiente, já que não tens fadiga do restante de exercícios que tiveste anteriormente, ou tu tentas simplesmente aumentar o volume, ou então como é que tu costumas fazer? Depende. Inicialmente posso tentar simplesmente aumentar um bocado o volume, mas se isso por acaso não responder, então aí posso ponderar fazer isso que estavas a dizer e colocar o ombro em primeiro lugar, em grande parte dos treinos, e eventualmente até aumentar a frequência, porque sendo os ombros levam porrada e normalmente conseguem
aguentar muito volume. Por isso normalmente faço isso sim. Sim, até porque não tendo uma fadiga tão alta depois de ter feito vários exercícios, deixar isso para se calhar se consegue extrair mais esse exercício. Ok, Exatamente. e então também gostava de também falar sobre, por exemplo, digamos, estamos em preparação, ou pronto, tu ainda não começaste uma preparação, mas digamos, já tiveste algumas fat loss phases e off. Tu costumas muito nos treinos, se calhar não mudas tanto, se calhar na seleção de movimentos, mas se calhar mudas um pouco na quantidade de volume, visto que a recuperação se calhar não é a mesma coisa, ou o que é que tu costumas fazer nesses casos? Uma Em termos de volume, no início, pelo menos no início da fase de dieta, continua tudo igual, porque apesar de eu entrar logo em déficit calórico, existe sempre um período de delay até o corpo começar a não ter tanta capacidade de recuperação. Por isso, pelo menos o primeiro mesociclo é sempre normal em termos de volumes, em termos de progressões, e às vezes até sinto, não sei se vocês também sentem isto, mas sinto que nos primeiros mesociclos até consigo progredir em termos de cargas bastante bem. Pois. Só depois é que começo a sentir que realmente a minha capacidade de recuperação já não está tão boa como estaria se eu tivesse em messing, e então aí existe alguma redução de volume. Não sei se vocês normalmente fazem, eu costumo fazer mesociclos em que começo com X séries numa semana e depois vou também progredindo o número de séries ao longo desse mesociclo. Não sei se vocês fazem isso, mas o que me acontece é que normalmente começo com um pouco mais de séries na primeira semana do que em messing, mas não acabo com um número de séries tão alto. Ou seja, eu não vou escalar tanto o volume porque a minha capacidade de recuperação simplesmente não o permite. Em termos de seleção de movimentos, normalmente quando estou em fase de dieta, eu tendo a escolher movimentos onde estou mais estável. Porque não vos sei dar tipo não vos sei dar uma razão assim específica, mas sinto que não tiro tanto proveito de exercícios com barra livre, por exemplo. Acho que aumenta ali muita instabilidade e acho que depois não consigo ter intensidade suficiente para manter, para dar um bom estímulo e para manter a quantidade de massa muscular, e por isso tendo a optar, por exemplo, muitas vezes troco supino com barra para um supino uma Smith, em que não há o problema do equilíbrio, da estabilidade. Se por acaso estiver a fazer agachamentos com barra, troco por uma X-Squat ou por uma Leg Press. Normalmente faço esse tipo de trocas e procuro exercícios onde estou mais estabilizado e onde também vai ser mais fácil medir a progressão ao longo do tempo. Não sei se vocês também costumam fazer isso. Sim, e eu mudo não só por essas razões, mas também porque, por exemplo, exercício com barra, quando estás com um percentual de gordura bem mais baixo, acaba por ser um pouco desconfortável. Por exemplo, meter uma barra nas costas, quando estás com um nível de gordura muito baixo, acaba por ser bem mais desconfortável. Eu também me lembro de estar a fazer supino com barra, e eu costumo deixar a barra no peito meio segundo, digamos. Aquilo parecia pedra a bater. Também foi uma das razões de também ter mudado para exercícios mais estáveis, como tu acabaste de falar. Isso é porque te falta Exatamente. peito. Não, mas sim, eu por acaso com o Bernardo estava a dizer, eu concordo. Um gajo quando está no início de uma fat loss phase, e eu, pela minha experiência, quando estou no início de uma fat loss phase, é quando a minha performance no ginásio está melhor, está bem melhor do que se calhar num peak massing. Sinto isso. Mas depois quando chega à altura do percentual de gordura já começa a ficar muito baixo, aí já começa a ser um pouco complicado e temos de ser um pouco mais inteligentes no que estamos a fazer. Em relação a como estás a dizer, se durante um mesociclo nós costumamos aumentar o volume, o número de séries ao longo do mesociclo, eu sou um pouco mais básico nisso. Eu gosto de deixar as minhas séries estáticas na maior parte dos movimentos e se calhar nos exercícios mais compostos, tipo, por exemplo, o RDL, que eu gosto muito de fazer um RDL ou um agachamento com barra, e eu às vezes até diminuo o número de séries e vou aumentando a intensidade nesses exercícios. No entanto, eu nos exercícios mais isolados, eu sou um gajo que gosta de ir ao alto, basicamente. Então eu parto-me todo nos treinos e tenho uma frequência se calhar um pouco mais baixa do que muita gente está habituada, porque é simplesmente assim que eu gosto de treinar
E então, pronto, é basicamente isso. O Rui acho também é um bocado parecido, até porque nós tivemos o mesmo treinador, Sim, temos a mesma analogia. sim, sim. Mas por exemplo, em exercícios que eu sinto que é mais complicado progredir, a nível de repetições, por exemplo, lateral raise, é um pouco mais complicado de progredir. E nesses casos acho que faz sentido aumentar o número de séries, porque é uma forma de progressão num exercício que acaba por ser um pouco complicado de progredir a nível de carga ou repetições. Portanto, é uma coisa também que gosto de fazer. Sim, Yeah, eu faz estava. todo o sentido. Yeah. Sim, yeah, mas eu estava a dizer, por exemplo, quando estou dentro do Medociclo não costumo mudar grande coisa, só mudo basicamente o número de séries quando estou a mudar se calhar de Medociclo a Medociclo, para ver como é que isso me leva. Mas pronto, opá, isso Sim. foi mais ou menos o que eu tinha a falar para ti, a falar sobre a diferenças entre iniciados e avançados, mas alguns durante a conversa nós falamos sobre isso. Ahm, por isso, opá, do meu lado está tudo mais ou menos fixe, foi uma conversa fixe. Não sei se o Rui tem alguma coisa a dizer, ou se mesmo tu, Bernardo, queres dizer alguma coisa. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Força. Quando é que sabes que um movimento já não está a resultar? Principalmente através da performance. Esse é o principal fator que eu tenho em conta para decidir quando é que devo mudar um exercício. Obviamente que também há outros. Imagina que alguém está a fazer determinado exercício e começa-me a dizer começa com uma dorzinha aqui ou assim. Epá, isso é um indicador de que a coisa Sim. já lhe está ali a causar se calhar algum início de lesão de stress repetitivo e não é a melhor cena. Depois, em termos de performance, se a performance estiver estagnada durante várias semanas, epá, em princípio a coisa já teve o que tinha a dar e o mais inteligente é começar a mudar. Até porque forçar isso acho que não faz assim grande sentido. Por isso, performance é o principal fator que eu olho. E vocês? Certo. Sim, tu não Sim, manipulas. também. E no caso. Sim, eu queria só perguntar se um exercício não está a resultar, se manipulas, por exemplo, os rep ranges ou se removes logo o exercício, por exemplo. Podes mudar um pouco os rep ranges para ver se a pessoa responde melhor a esse tipo de amplitude, ou até mesmo mudar um pouco a técnica do exercício. Por acaso não costumo fazer isso. Nas primeiras semanas existe sempre essa manipulação técnica, até porque é nessas primeiras semanas que eu aproveito para a pessoa encontrar a melhor técnica para ela, porque isto da técnica é tudo muito bonitinho, mas cada um vai ter uma técnica assim ligeiramente diferente e que vai Exatamente. ser Yeah. melhor para eles. E por isso nessas primeiras semanas faço essas alterações técnicas, a partir daí é sempre a progredir e por acaso eu já experimentei fazer essas manipulações do rep ranges, principalmente passar para rep ranges mais altos, mas como não costumo ver assim grandes resultados com isso, então acabei por deixar um bocado essa estratégia de lado e principalmente se já tiver muitas semanas do exercício, eu opto logo por mudar. Mas é uma coisa que me faz sentido e que pode ser feito tipo, em muitos casos, sim. Rui, ias dizer alguma coisa? Era isso. Tiraste umas palavras da boca. Pronto. Ok, então acho que estamos todos na mesma página. Por isso, pronto, do meu lado é tudo. Bernardo, se quiseres deixar aqui algumas das plataformas onde a malta te possa seguir, nós depois pomos aqui na descrição do vídeo. Está à vontade. Ok, principalmente Instagram. Eu tenho uma página no Facebook, mas já não vou lá. Instagram é onde se passa tudo. É Physic Upgrade, é o nome da minha marca, basicamente. Ok. Podem se conectar comigo lá. Sim, até foi uma das razões de termos chamado o Bernardo aqui para o podcast, é que ele tem posts muito informativos, por isso não perdem nada em ir lá ver e de certeza que irão aprender alguma coisa. Portanto, pessoal, este foi o episódio de hoje, E episódio fáceis número... de perceber. Sim, e bem sucintas, por acaso também curto essa cena. E pronto, pessoal, Obrigado. nada. Foi o episódio número 4. Espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que sim. E esperemos continuar a fazer mais
conversas deste género. Eu gostei bastante desta conversa, acho que o Bernardo percebe bem da coisa. Portanto, pessoal, fiquem aqui, façam like no vídeo, subscrevam as coisas do costume e vejo-vos no próximo episódio.